A lenda do Carrasco. Em Barra Bonita, uma cidade pacata e cercada por rios tranquilos, havia um segredo que poucos ousavam recordar. Antigos documentos, mantidos em cofres de velhas bibliotecas, contavam a história de um carrasco que, no século XIX, realizava execuções na cidade. Suas mãos, manchadas pelo sangue de condenados, traziam consigo o peso de vidas ceifadas sem piedade. Mas nem todos os que passaram por suas mãos eram culpados. Entre os muitos que ele executou, havia inocentes, almas que gritavam por justiça, condenadas por crimes que jamais cometeram. O carrasco, conhecido apenas como o Homem da Forca, era uma figura imponente, temida pelos moradores. Diziam que ele nunca demonstrava emoção, seu rosto sempre coberto por um capuz negro que escondia os olhos vazios. Seus passos eram silenciosos e sua presença inescapável. Quando ele subia no patíbulo, o destino dos condenados já estava selado. Mesmo após a morte do carrasco, a lenda continuou, passada de geração em geração, até se diluir nas sombras da história. No entanto, havia algo que o tempo não apagou: a sede de vingança. O espírito do carrasco, envolto em ódio e dor, permaneceu preso em Barra Bonita, aguardando o momento de sua terrível justiça. Ele não buscava os culpados de crimes passados, mas os descendentes daqueles que cometeram injustiças e manipularam a lei para condenar inocentes. A cidade vivia sob essa maldição silenciosa, ignorada pela maioria, mas que se manifestava nos lugares mais escuros da cidade. Hugo, um jovem arquivista da prefeitura, sempre se interessou por lendas e histórias macabras. Ele tinha ouvido falar sobre o carrasco, mas tratava a história como uma lenda urbana, sem qualquer base real. Até o dia em que encontrou, nos arquivos mais antigos, uma lista de execuções do século XIX. Naquele dia, algo mudou. Entre os nomes dos condenados, Hugo reconheceu o sobrenome de sua própria família. Intrigado e ao mesmo tempo assustado, ele começou a pesquisar mais profundamente. Descobriu que um ancestral seu, um juiz corrupto, havia sido responsável por sentenças injustas que levaram à execução de vários inocentes, todos nas mãos do infame carrasco. O sentimento de culpa começou a crescer dentro de Hugo, como se o peso de seus antepassados o estivesse sufocando. Mas ele ainda não sabia o que estava por vir. Naquela noite, ao retornar para casa, uma sensação estranha o envolveu. As luzes da cidade, sempre tão familiares, pareciam mais distantes, quase irreais. Ao atravessar as ruas vazias, Hugo percebeu algo se movendo nas sombras. Inicialmente, ele acreditou ser apenas o reflexo do cansaço, mas a presença era real, silenciosa e imponente. O ar ficou denso, o frio cortante. Ele sentiu como se estivesse sendo observado, seguido. Ao passar pela antiga praça onde no passado o patíbulo se erguia, Hugo congelou. No centro, onde agora havia apenas uma velha estátua, uma figura sombria o encarava. Era o carrasco. O capuz negro, as mãos grandes e a corda pendendo de seu cinto, como uma cobra prestes a atacar. Seus olhos, mesmo escondidos pelo capuz, queimavam com a fúria de almas injustiçadas. O terror tomou conta de Hugo. Ele tentou correr, mas seus pés pareciam afundar no chão, como se o próprio solo da cidade estivesse conspirando para prendê-lo ali. Sentiu uma pressão em seu pescoço, como se uma corda invisível começasse a apertar lentamente, tirando-lhe o ar. O carrasco se aproximava, cada passo ecoando como um martelo de ferro contra sua sanidade. Quando o espírito finalmente alcançou Hugo, o tempo parou. Não havia som, apenas o toque gélido da mão do carrasco em seu ombro, como um selo de sua sentença. Hugo tentou gritar, mas o ar já não alcançava seus pulmões. O carrasco levantou a corda e, em um movimento lento e agonizante, envolveu o pescoço de Hugo. As luzes da cidade começaram a piscar
como se a própria Barra Bonita estivesse prestes a apagar sua existência. Na manhã seguinte, encontraram o corpo de Hugo pendurado em uma árvore na praça, seus olhos abertos, congelados em puro terror. A cidade entrou em choque, mas poucos sabiam da verdade. A maldição do carrasco continuava, e os descendentes daqueles que cometeram as injustiças do passado estavam marcados. O espírito vingativo ainda rondava Barra Bonita, e a cada geração ele voltava para reclamar mais uma alma. E assim, nas noites mais escuras, quando o vento uiva pelas ruas antigas, os moradores mais velhos sabem que é o carrasco caminhando em busca de justiça, sua sombra eterna sobre a cidade, pronta para trazer o silêncio final àqueles que não podem escapar do peso de suas heranças.